Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Momento Jurídico. Hoje viemos até a sede da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, que durante uma semana, neste mês de setembro, também é a sede da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E esse gesto simbólico é uma homenagem aos 25 anos de fundação da NPM, que surgiu aqui em Porto Alegre. Quem vai contar um pouquinho mais sobre essa história para a gente é a presidente da NPM, que é a procuradora, a doutora Lilian Azevedo, aqui ao meu lado. Doutora Lilian, antes de mais nada, muito obrigada por essa entrevista desde já, e gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o porquê desse gesto aí, né, desse simbolismo de trazer, despachar por uma semana aqui de Porto Alegre. Olá, inicialmente quero agradecer ao acolhimento que eu venho recebendo, né? Cheguei ontem, mas nos pequenos gestos que venho recebendo aqui de acolhida, a gente bem já nota como o povo de Porto Alegre é um povo acolhedor, alegre, e que isso muito me deixa feliz de estar trazendo a NPM também. Por isso, a cidade para a gente, simbolicamente, estar comemorando aí nossos 25 anos. Né? A NPM, para quem não conhece, é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Nós somos uma carreira de quase 20 mil colegas, procuradores e procuradoras, que atuam aí nas cidades do nosso país. E a ideia aqui é a gente voltar à origem, rememorar, lembrar onde tudo começou, onde foi idealizado e ver que o sonho deu certo, né? O sonho se concretizou e aí nós temos aí 25 anos de história, de trabalho, de luta, não só pela advocacia pública, mas, sobretudo, pelo sentido que é cuidar da nossa cidade. Pois é, você sempre gosta de destacar também qual é a missão do procurador e da procuradora. Pois é, a procuradora e o procurador, e às vezes a gente tem uma piada, né, engraçada, que o pessoal fala, mas vocês estão procurando o quê? Procurando, procurador, né? E de uma certa forma tem um sentido, né? Porque acho que a gente está procurando o que há de melhor para a gente. E quando a gente pensa em qualidade de vida, tudo começa na nossa casa, né? E a nossa casa está onde? Onde está nosso chão? O nosso chão está nas cidades. Né? Então, quando a gente pensa nas questões ambientais, e a gente está aqui em Porto Alegre, né? Vivendo momentos sensíveis, né? Com todas as questões aqui do Sul, né? Mas quando a gente pensa nas políticas públicas, quando a gente pensa na questão da saúde, da educação, na assistência, a gente começa a perceber que para a gestão de uma cidade, né, o prefeito, quem estiver na frente da liderança, precisa, sobretudo, também ter uma equipe jurídica que o oriente, qual o melhor caminho a seguir, o que é que ele pode fazer sem violar a lei, quais são os caminhos jurídicos para que aquela política pública tão sonhada realmente aconteça. Então, aí entra o papel do advogado público, que não é um advogado do governo, não é um advogado do prefeito, é um advogado da cidade. E aí trouxe esse nome de procurador jurídico, procurador do município, que vai orientar, seja na fase judicial, seja de uma forma preventiva, no consultivo, quais os melhores caminhos, qual o caminho jurídico a ser tomado para as principais decisões daquela cidade. Você bem pontuou, né? Uma carreira de Estado e não uma carreira de governo, e dizem que quem procura acha. Bem por aí. E aí a gente vem para a fonte, né? Lembrar dessa história, né? Que a Associação Nacional de Procuradores ela surge de um encontro nacional, onde colegas, né, de todo o Brasil, tivemos representação na época de Pernambuco, de São Paulo, de Natal, de Vitória, do Rio de Janeiro, ou seja, de vários locais que estavam aqui no encontro, em um hotel, e ali naquele encontro idealizaram a necessidade de uma associação nacional, porque nós temos 5.568 municípios com as suas diversidades em todo o país, e é necessário que, para esses municípios, né, se fortalecerem, cada vez mais a gente venha trazer o fortalecimento dos atores que ajudam a construir esse município. Eu gosto de resumir a atuação dos procuradores e procuradoras municipais como aqueles que efetivam direitos fundamentais em nossa cidade, porque é sobre isso, é o que nós buscamos. Cada política pública dessa, cada escola, né, cada livro que é adquirido,
cada sonho de cada criança dessa que está sendo acolhida nessa escola, cada pessoa que está em situação de rua, que tem a possibilidade de ter acolhimento, de ter abrigos, tudo isso é corporificado em um processo. Há um trâmite para que isso aconteça. E é necessário que se tenha ali, sim, advogados e advogados públicos municipais para estar conduzindo essa melhor política. Doutora Lilian Azevedo, falando um pouquinho então sobre a história da fundação da NPM que surgiu aqui na capital gaúcha e também sobre a missão dos procuradores e procuradoras. E qual é a programação desse aniversário? Começou essa semana com o encontro de mulheres, tem visita institucional prevista, também encontro no sábado. Conta um pouquinho os detalhes para a gente. Pois é, o aniversário oficial foi no domingo, né, no dia 10 de setembro, e aí a gente, simbolicamente, lá na sede, mesmo à noite, no domingo, nós reunimos algumas referências, convidamos a doutora Dione, que é presidente da Comissão da Advocacia Pública na OAB Nacional, convidamos a diretora Débora, que representando a nossa diretoria, a minha vice-presidente parceira, Anne Caroli, e outras personalidades, Deise, que também foi vice-presidente da NPM, e realmente reunimos um grupo de mulheres, né, porque nessa caminhada, né, nós, como eu disse, né, temos procuradores e nós temos procuradoras, mas é também importante perceber, e isso não é uma questão da NPM, é uma questão mesmo da estruturação do nosso país, que enquanto mais você sobe os espaços de poderes, mais você vê, muitas vezes, a ausência do corpo feminino. Então, é importante que também a gente, como instituição, que quer o melhor para a nossa cidade, também dê exemplo e traga cada vez mais essas questões para dentro da instituição. Só vou abrir um parênteses aqui, que a gente está conversando também com a primeira presidente mulher e negra da NPM. Como é que é isso para ti? Pois é um misto, em primeiro lugar, de orgulho, de honra, né, em poder estar ocupando e trazendo toda uma história ancestral da população negra, né, para esse cargo, mas, ao mesmo tempo, é um ato de denúncia também, para a gente dizer que em pleno século XXI a gente ainda tem que trazer esses marcadores, né, marcadores em relação à questão feminina, marcadores em relação à questão racial, enquanto a gente tem que entender que, para a gente desenvolver um país democrático, né, um país que cumpra a determinação constitucional de dizer que todos são iguais, né? Essa igualdade precisa ser realmente sentida na vida prática, né? E nada como ela ser sentida na vida prática dos municípios. Então, também aí a NPM avança, né, tendo como a presidente uma primeira mulher negra, e aí sai um pouco da minha história e entra a história da própria instituição, porque, assim como a gente fala em combate ao racismo institucional, a gente também tem que começar a trazer a demanda da responsabilidade institucional, e a responsabilidade institucional está em nós, que participamos dessas instituições e temos que dar exemplo de casa, né? Então, nessa tônica aí de celebração, eu fiz esse momento simbólico na sede da NPM, onde a gente brindou, né, esses 25 anos, esse momento tão sublime para a nossa associação, mas ali eu anunciava que eu, ali, naquele ato, simbolicamente, ia transferir a sede para Porto Alegre, né, para o seu nascedouro. E o nosso ponto alto, né, dessa festa, na verdade, vai ser em novembro, onde em 5 a 9 de novembro nós teremos o nosso Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, que será sediado aqui em Porto Alegre. Então, já aproveito aqui essa oportunidade, dessa audiência tão preciosa, para estar convidando colegas, associados e associados de todo o país para estar aqui nesse momento nos brindando, e não só eles, né? O nosso congresso é aberto para todos aqueles que têm o interesse de se inscrever no site da NPM, está lá as inscrições. É um congresso que é um momento com muitas propostas interessantes, né? Nós temos um momento de debate de questões jurídicas que afetam todo o nosso país, né? Inclusive, eu vou depois aqui falar um pouco das demandas da própria NPM, né, das nossas pautas, das nossas bandeiras. É um congresso também que é uma oportunidade desses colegas que estão aí espalhados, né, em tantos lugares do país, estarem se revendo, trocando experiência, trocando boas práticas. Nós temos no congresso, inclusive, a premiação Esperança Garcia, que foi reconhecida pela OAB Nacional como a primeira mulher advogada, onde nós divulgamos boas práticas de combate ao racismo
pelo município afora. Nós temos o momento da NPM Mulher, onde nós também trazemos lideranças femininas para estar pautando a presença feminina na advocacia pública, mas nós temos também diversos temas, a nova lei de licitação, a reforma tributária, então diversos temas que dizem respeito à construção do nosso país. Fora isso, nós temos a beleza de Porto Alegre, vários eventos, né, festivos, que a gente também coloca a cultura local, para a gente poder estar realmente conhecendo isso, além de tantos outros eventos que eu não vou contar para vocês ficarem na vontade, mas que vale muito a pena estar aqui com a gente de 5 a 9 de novembro, aproveitando essa oportunidade. Pode acompanhar também os anúncios que vão sendo feitos pelas redes sociais. Mas você falava das pautas, né, que são prioridades, das suas principais preocupações. Representatividade, a gente já conversou aí, que é uma tônica também dessa tua gestão e não teria como ser diferente mesmo. O que mais estão aí entre as principais pautas da NPM nessa tua gestão, que começou em fevereiro, agora de 2023, e vai durar por 2 anos? Pois é, ontem mesmo eu estava em uma reunião no Conselho Nacional de Justiça e também na Secretaria da Reforma Tributária, onde eu estava ali na presença do secretário API e a NPM, de forma honrosa, estava participando juntamente com um grupo de trabalho da reforma tributária. Então, esse é um dos temas que vem aí tomando conta não só a nível de mídia, mas também das nossas preocupações, porque, na verdade, a ideia é você, principalmente em relação ao nosso consumo, nossos tributos que dizem respeito ao consumo da população brasileira, eles havia uma remodelagem. E aí o cuidado que se tem que ter para que se respeite o pacto federativo e, nesse contexto, os municípios, né? Então, a NPM está ali colaborando com as discussões, no sentido de que o país, sim, possa avançar, e nós temos pessoas referências aqui em Porto Alegre, como Cristiane Neri, né, que já foi presidente da NPM, eu costumo dizer que é uma eterna presidente, uma inspiração constante, que faz parte aqui da Procuradoria do município de Porto Alegre, exerce cargos aqui de liderança e que está também nos brindando no grupo de trabalho da reforma tributária. E ela bem diz que a gente não é contra a reforma, pelo contrário, a gente sabe que é necessário, diante de tantas questões no nosso Brasil, que diz respeito aos tributos, né, necessária uma simplificação, uma otimização, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito de uma maneira que não viole, né, a própria autonomia municipal. Então, a gente está com esse tema, que é um tema do momento. Além desse tema, nós temos acompanhado uma PEC que é muito importante para a carreira da gente, que é a PEC 28, que diz respeito à constitucionalização de forma expressa da advocacia pública municipal, né, na nossa Magna Carta. Na verdade, o próprio STF, em diversas manifestações, já vem trazendo a ideia de que, ao lado da advocacia pública da União, da advocacia pública do Estado, que existe, sim, a advocacia pública municipal, mas isso precisa estar mais evidente, né, na Constituição. À medida que a gente valoriza os municípios, a gente tem que valorizar os atores desse município. E aí tem todo um contexto em torno da PEC 28, porque, ao mesmo tempo, e eu que sou procuradora do município há tanto tempo, a gente sabe da importância da advocacia pública municipal, mas a gente sabe também dos interesses políticos que muitas vezes cercam esses municípios que têm diversos aspectos e peculiaridades, e como a gente tem que, nesse cenário, compor ao que é melhor para a carreira e o que é melhor para os municípios, e, nesse jogo, tentar fazer composições para que, ao final, a gente consiga ir avançando na nossa carreira. E, dentre outros, nós temos a questão da autonomia da advocacia pública, nós temos a questão própria de benefícios que existem para outras carreiras e que, de repente, também é necessário para a carreira da advocacia pública municipal. Nós temos uma escola nacional também de direito municipal, onde a gente faz formações e articulações importantes com temas para além do direito, porque, para os procuradores dos municípios, dar conta dos problemas da nossa cidade não é apenas pelo olhar jurídico, nós temos que ter um olhar sistêmico, e que muitas vezes casa com outras áreas do saber, e a gente precisa estar fomentando esse conhecimento dessa forma sistêmica para bem fazer um trabalho para as nossas cidades.
Aí algumas das pautas que são prioridades dessa gestão. A gente faz uma breve pausa aí na nossa conversa agora, chamar os comerciais. Lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, também a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Já voltamos, fique com a gente.